Então vamos lá começar mais um assunto, que na verdade é continuidade do capítulo 3, que são aplicações da equação de Schrödinger. Então tem muita coisa que a gente vai ver. Eu mandei o material para vocês, você já deve ter visto a quantidade de informação. Algumas delas vocês viram em física moderna, sendo que agora a gente vai ter um rigor matemático maior. Né? A gente vai fazer uma coisa mais puxando para um rigor que a gente chama de espaço de funções de onda, espaço de Hilbert, que a gente vai criar a partir de amanhã. Né? Então, a nossa aula de hoje, vocês vão ver que tem muita coisa, mas é muito pincelar, porque esses tópicos aí são tópicos que a gente chama que foi visto no capítulo anterior. Então, isso aqui é só pincelado, eu não vou fazer mais nenhuma conta, mas só a parte final que vai ter mais detalhe matemático. Certo? Então, a gente vai falar sobre o estado de uma partícula, equação de Schrödinger, postulado de Bohr, né, operador e relação de computação, relação de certeza, valor esperado, valor, evolução temporal da função de onda, a equação de Schrödinger estacionária, né, que depende do tempo, medidas na mecânica quântica, e isso eu vou me dedicar bem parte da aula de hoje, essa parte, e a equação de alto valor, né, que eu não sei se eu vou conseguir dar nessa aula de hoje. Então, o que a gente vai ver com essa revisão, eu coloquei aí ao lado um bolo, que basicamente tudo que a gente viu, que é a receita da mecânica quântica, que a gente chama os postulados da mecânica quântica. A gente já falou tudo sobre ele no capítulo anterior. Então, hoje a gente vai fazer uma revisão dos conceitos abordados. Né? Então, na verdade, é o que a gente chama a receita, esses postulados. A partir disso, eu aplico e resolvo os problemas que eu encontro na natureza. Certo? Então, o primeiro conceito, ou o primeiro postulado da mecânica quântica, é o que a gente chama o estado de uma partícula. Então, diferente de uma partícula clássica, o estado de uma partícula agora quântica, ela é descrita por uma função de onda. Certo? Então, na mecânica clássica, eu tenho posição e momento. Na mecânica quântica, eu não posso, devido ao princípio da incerteza. Então, eu descrevo o estado quântico da partícula através de uma função de onda. Então, esse é o primeiro postulado da mecânica quântica que a gente construiu no capítulo 2 e 3, a função de onda da partícula. Certo? Bom, o segundo postulado, né, se eu tenho um postulado que o estado é pela função de onda, eu preciso agora como determinar essa função, essa função de onda. Então, é o que a gente chama equação de onda. Então, esse é o segundo postulado, que é a equação de Schrödinger. Então, eu tenho a função de onda me dá o estado, e eu determino a função de onda resolvendo essa equação que está aí, essa equação diferencial. Né? Então, a princípio, o meu potencial depende do tempo, então, portanto, eu tenho o que a gente chama de equação de Schrödinger dependendo do tempo. Então, é uma equação diferencial de primeira ordem, né? Certamente, para eu encontrar o valor de φ, como é uma equação de primeira ordem, eu preciso de uma condição de contorno. E essa condição de contorno é que a gente chama a condição inicial, que é a função de onda num dado instante de tempo. A gente chama de instante inicial de t igual a zero. Né? Então, eu resolvo essa equação para um dado potencial e calculo, né, a evolução temporal. Note que tudo que eu estou fazendo aqui é para uma partícula. Isso, na quântica 2, a gente vai generalizar isso para um sistema de partículas. Quando a gente fizer uma generalização para um sistema de partículas, a gente precisa saber que tipo de partícula é. Então, essa mesma equação vai existir para um sistema de partícula. O que vai modificar é o meu hamiltoniano. No lugar de ser hamiltoniano só de uma partícula, vai ser o hamiltoniano de N partículas, onde essas N partículas têm as interações entre elas, e aí é um problema muito mais complicado do que um problema de uma única partícula. Certo? Então, esse é o segundo postulado que a gente tem na mecânica quântica, né? Que é a equação de Schrödinger, dependendo do tempo. Bom, o terceiro postulado, a gente chama agora a interpretação que vem a ser a função de onda. Então, a função de onda, ela me dá a amplitude da densidade de probabilidade. Então, esse é o que chama o postulado de Bohr. Né? Então, essa é um outro postulado da mecânica quântica. Certo? Que a gente já vimos que tem aí. Bom, se isso aí é a densidade de probabilidade, vale o que a gente chama condição de normalização. Então, é muito importante esse tópico aí, é que como vou
né, é uma densidade de probabilidade, se eu integrar ela em todo espaço, ela tem que dar igual a 1. Né? Um parênteses aí especial é sobre a unidade da densidade de probabilidade. Isso já caiu em questões de exame unificado. Então, note que eu estou multiplicando a densidade, multiplico pelo volume e integro no espaço. E isso vai dar igual a 1. Esse 1 não tem unidade. Então, você veja que você está multiplicando densidade, multiplicando por volume, portanto, a densidade de probabilidade tem a unidade do inverso do volume, né? Ou o inverso da distância ao cubo. Certo? Então, a densidade é isso. Mas veja que a densidade é o quadrado da função de onda. Então, a função de onda, a unidade dela é o inverso do volume, né? Do volume, da raiz quadrada do volume. Né? De tal forma, quando eu levar ao quadrado, a minha densidade dá o inverso do volume. Se eu fizer essa integral num sistema em uma dimensão, então, no lugar de eu integrar em todo o volume, eu vou integrar numa única variável. Então, por exemplo, a variável x. Então, se eu multiplicar o meu ρ de x, multiplico por dx, integro todo o espaço, está igual a 1. Então, o meu ρ agora vai ter a unidade do inverso de distância. Porque quando multiplicar por distância, fica dimensional, né, que vai dar o resultado 1, que a gente chama de condição de normalização. Então, em uma dimensão, a minha função de onda, ela tem a unidade do inverso da raiz quadrada da distância. Por quê? Porque quando eu levar ao quadrado, a minha densidade dá 1 sobre distância. Certo? Então, essa é a unidade de densidade de probabilidade. Assim como eu posso fazer para duas dimensões. Né? Note que, para essa integral convergir e eu assumir que é igual a 1, então, quando eu digo que é igual a 1, é porque eu estou aceitando que isso é densidade de probabilidade, essa integral tem que ser finita. Então, para essa integral ser finita, note que eu tenho que integrar ela em todo espaço, a gente chama que essa minha função é de quadrado integrável. O próprio nome já está dizendo. Eu integrar em todo espaço, o valor da minha integral é finita. E como ela é uma densidade de probabilidade, o valor finito dela é igual a 1. Então, não é qualquer função de onda que vai descrever o estado de uma partícula. É essa função de onda que a gente chama de quadrado integrável. É a primeira característica que a gente tem do nosso sistema. Então, qualquer função de onda não descreve o estado físico. Ela tem que ter essa propriedade de quadrado integrável. Significa, se eu integrar em todo espaço, ela tem que ser um número finito. É essa propriedade que a gente chama de quadrado integrável. A gente representa um quadrado integrável, né, o espaço de função de quadrado integrável, a gente chama de L2. Amanhã a gente vai ver isso com mais detalhe matemático para vocês, certo? Então, essa é uma condição importante para a nossa função de onda. E outra coisa importante que eu tenho da densidade de probabilidade é que essa minha densidade satisfaz para um potencial real, que é o potencial para um sistema real, né, que não varie, não seja complexo, eu tenho essa equação de continuidade. Então, minha densidade de probabilidade satisfaz essa equação, onde J a gente chama de fluxo de probabilidade. Né? É como se fosse o análogo, tanto que eu coloco aí, análogo a uma densidade vezes a velocidade, onde essa velocidade é o que chama o campo de velocidade. Essa é o que foi desenvolvida usando essa ideia de hidrodinâmica, ou que a gente chama a teoria de de Broglie-Bohm, né? Que é exatamente a partir dessa definição ρ vezes o v. Então, v não é velocidade, é o que a gente chama um campo de velocidade. Né? É uma outra forma de encarar a mecânica quântica, que um de vocês vão dar um seminário. Certo? Bom, então essa é o nosso... a nossa matemática da mecânica quântica, a gente tem como base importante, né, é que a gente, para descrever um observável, que é uma grandeza física mensurável no laboratório, eu represento cada objeto, ou cada observável, eu tenho que representar ele através de um operador. Certo? Um operador. Então, por enquanto, os nossos operadores que a gente vimos agora foram o operador que a gente chama posição, que a gente chama pela letra maiúscula, R, e o vetor momento, que a gente representa pela letra P maiúscula. Então, toda vez que a gente falar de operadores, então a nossa anotação, a gente coloca a letra maiúscula. E letra minúscula, a gente representa variáveis. Tá? Então, essa é a nossa anotação que a gente vai usar para não confundir coordenada com o operador.
Tá? Então, letra maiúscula para representar operadores. Bom, no caso do operador posição e momento, ela satisfaz essa relação de comutação. O que é que ela está me dizendo é que o XR está me dizendo que são as componentes do meu vetor R, que é o X1, X2, X3, que a gente chama o XYZ, e o PS é as componentes do meu momento, que é o PX, PZ, que a gente chama P1, P2 e P3, para generalizar essa relação de comutação. Então, ela está me dizendo que o comutador, então, quem é o comutador, né, entre dois operadores é AB menos BA. Então, esse comutador aí, que é importante em nossa mecânica quântica, ela é IH cortado, o delta de Kronecker, que me diz o quê? Quando R for, né, R diferente de S, então as componentes do momento e da posição, elas não são canonicamente conjugadas, elas comutam. Isso vai levar a uma consequência importante, no próximo slide eu vou mostrar, é que eu posso medir assim os dois simultaneamente. Se eu tiver R igual a S, essa relação de comutação é diferente de zero, e é um número pequeno, mas é um número apreciável da ordem das grandezas microscópicas, porque esse H é da ordem de 10 a menos 34 joules por segundo, H cortado. Né? É um número pequeno, mas é um número, né, da ordem de grandeza das minhas medidas microscópicas. Então, isso é diferente de zero. E isso vai me dizer que essas grandezas, quando elas são canonicamente conjugadas, x1 com P1, x2 com P2, x3 com P3, eu não posso medir, isso que é a consequência que tem de um computador, medir essas duas grandezas simultaneamente, porque a ela vai estar associada em uma relação de incerteza. Certo? Então, essa tabela aí me dá o resumo da nossa representações, que a gente chama representação da mecânica quântica, para descrever e calcular, né, as minhas equações. A gente tem o que a gente chama representação na coordenada, que a gente chama R, representação R, e representação do momento, que a gente chama de P. Certo? Então, você tem lá o operador R, letra maiúscula, na representação da coordenada, ela é dada pela própria coordenada R. Então, a gente colocou aí R, que é a coordenada. E na representação do momento, o meu operador, né, coordenada R, é dada por IH cortado, esse gradiente de P, que são as derivadas de PX, DPY e DPZ, que é esse operador que a gente chama o Nabra P. Certo? Então, na representação P, ela tem essa representação, esse objeto que agora a gente chama de um operador. Certo? No caso do momento, na representação da coordenada, ele é dado por H sobre I, o gradiente, onde esse gradiente é a derivada em relação a X, derivada em relação a Y, derivada em relação a Z, né? Que me dá esse operador que está aí. Na representação do momento, o meu operador é a própria variável P. Então, essa é o resumão dos dois operadores. Então, eu posso agora construir operadores que sejam função de R, P e T. Por exemplo, o operador momento angular. Então, quem é o momento angular? Então, eu vou lá na mecânica clássica e digo que ela a definição dela é R vetorial P. E trago ela para a mecânica quântica de tal forma que esse meu operador que eu tenho que construir, que é dado pelo produto vetorial, o valor médio dele tem que ser um número real. Então, não é simplesmente qualquer coisa. Eu tenho que criar o meu operador, que a gente chama de operador simetrizado, e exigir que o valor médio dele, que é o que eu meço no laboratório, tem que ser um número real. Certo? Então, essa é a construção que a gente constrói os meus operadores quando eu pego o observável lá na mecânica clássica, na física clássica, e trago para a mecânica quântica. Então, se ele for função de RP, eu tenho que dar esse detalhe da simetrização, e eu vou escrever ele dependendo da minha representação. Se tiver a representação das coordenadas, onde tiver R, operador R, letra grande, vai para a variável R. E onde tiver o P, operador que eu construí, vai para esse H cortado sobre I, o nada que tem aí. Então, construí meu operador na representação da coordenada. Na representação do momento, minha coordenada, eu pego minha coordenada como é na representação do momento, que é aquele IH cortado, o gradiente na variável P, aí eu coloco lá na minha função desse meu operador, esse meu operador. E meu momento é a minha variável, eu coloco minha variável P. Construir o meu operador, tanto na representação das coordenadas, como na representação do momento. Então, é assim que a gente faz na mecânica quântica e constrói os nossos operadores.
né? Então, como eu falei, o princípio da incerteza foi inicialmente proposto por Heisenberg, sendo que isso, na verdade, não é um princípio da mecânica quântica, e sim uma consequência matemática que a gente chama relação de incerteza. Então, essa relação de incerteza não é um presente que a gente tem para a mecânica quântica. Então, isso ocorre no nosso dia a dia. Quando, por exemplo, você faz uma medida no laboratório, imagina que você faz a medida no laboratório de uma grandeza que está relacionada com a frequência, certo? E você tem uma transformada de Fourier a ela associada. E é devido a essa transformada de Fourier que surgem as incertezas, certo? Então, a incerteza é uma propriedade de uma transformada de Fourier. Então, ela surge naturalmente, não porque existe na mecânica quântica. Então, na verdade, isso é uma consequência exatamente da matemática que eu tenho do meu sistema. Então, isso, no lugar de ser princípio, transformou em uma relação. Então, dois operadores A e B qualquer, então, delta e delta B são as incertezas a ela associadas, ela é dada por essa relação, que é deduzível, e a gente vai fazer isso no próximo capítulo, né, que é a relação de Robertson, que foi deduzida em 1929. Então, deixa de ser princípio, e agora é uma relação de incerteza. Então, por exemplo, aquela relação de incerteza ou princípio de incerteza de Heisenberg, se eu escolher o operador A igual a x, e o meu operador B, o meu px, aí então o comutador de A com B, né, agora a gente já sabe, x com px, dá IH cortado. Substituo lá, eu encontro a relação de certeza, ou o princípio de certeza, proposto por Heisenberg. Então, certo? Então, essa é uma relação geral para qualquer operador A e B. Certo? Bom, uma outra postulado que a gente tem na mecânica quântica, a gente já nota que a gente já tem função de onda, é um dos postulados. A outra é como calcular a função de onda, equação de Schrödinger. A outra, o postulado de Bohr, que é exatamente interpretação da minha função de onda. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer medida dos meus observados. Então, quando eu vou medir no laboratório, então, quando você mede, mesmo no nosso mundo cotidiano, o que a gente calcula geralmente são valores médios, né? Uma média que a gente faz numa medida. Né? Na mecânica quântica, a mesma coisa, sendo que a nossa média é uma média feita usando a ideia de operadores e o caso de função de onda. Então, os erros associados a essas medidas é um erro intrínseco da minha teoria. Nada tem a ver com o equipamento, então eu posso idealizar o equipamento ideal, que não tenha nenhum erro, e imaginar o melhor experimentador do mundo que não cometa nenhum erro. Mas se ele fizer uma medida na mecânica quântica, ela vai ter uma incerteza intrínseca que vai estar lá naquela relação de incerteza. Então, é impossível você medir na mecânica quântica coisa com incerteza zero. Se você tiver uma coisa com certeza, alguma coisa conjugada, você não vai saber nada, e vice-versa. Então, essa vai estar relacionada à relação de certeza. Então, na mecânica quântica, a gente falamos já, então, todo observável físico, a gente associa a ele um operador. E esse operador, ele é criado, então, se ele tem um equivalente na mecânica clássica, eu crio esse meu operador, transformando as coordenadas em momento em operadores, mas essa forma de eu criar esse operador, ela vai ter que satisfazer essa propriedade, que o complexo conjugado dele tem que ser igual a ele. O que é que eu estou me dizendo? Que o valor médio é uma grandeza real, que é isso que eu vou medir no laboratório. Então, isso é uma propriedade que a gente está intuitiva, que a gente tem de medidas física que a gente possa fazer. Então, essa propriedade é fundamental. Então, criar um operador que é simetrizado não me garante que ele vai ter valor médio, né, real. Isso a gente já falamos anteriormente, quando cria um operador com um produto de coordenada com momento ao quadrado. Então, vocês podem rever, e a forma de construir, apenas um vai representar o operador. Então, você pode ter várias representações de operadores simetrizados, mas apenas um vai representar o meu observável físico, que ele vai ter que fazer exatamente isso. O valor médio dele tem que ser uma grandeza real. Certo? Então, essa é o nosso resultado. Bom, como é que eu calculo os valores médios? Bom, a receita, então, certamente tudo que a gente está fazendo aí, eu estou colocando como uma receita, como postulado, mas a gente deduzimos isso tudo em detalhe em aulas passadas. Certo? Então, se eu quero calcular o valor médio de minha grandeza na representação das coordenadas, exatamente essa é a regra. Não tem o que discutir. A gente já explicamos e já deduzimos isso aí. Então, exatamente a forma é exatamente como está aí.
não pode modificar nem mais nem menos. Então, por exemplo, eu não posso botar esse meu operador A em qualquer local. Ele tem que ser exatamente entre o φ estrela e o φ. É uma receita. É feito você fazer um bolo e querer fazer a receita que você quer. O bolo vai ficar diferente da receita. Então, a receita da mecânica quântica é isso aí e ponto final. Então, tem que usar do jeito que está aí. Não tem outra definição para o valor médio na coordenada. Do mesmo jeito que eu posso fazer no espaço das coordenadas, eu posso fazer no espaço dos momentos. O resultado dessa média é o mesmo valor. Por quê? Eu posso pegar as minhas transformadas de Fourier, aplico aí e passo de um espaço para o outro. A gente fez essa brincadeirinha já com vocês. Então, portanto, o valor médio pode ser nas coordenadas do momento. Por que eu tenho as duas representações? Porque vai depender da representação, é mais fácil resolver a equação de Schrödinger do que a outra. Aí eu uso aqui a mais conveniência do meu problema. Então, a gente vai resolver um problema na próxima aula, que é um problema de uma partícula acelerada. Então, resolver uma partícula acelerada no espaço das coordenadas é um pouco chato, porque dá uma equação diferencial. No espaço dos momentos, vai dar uma equação algébrica e uma equaçãozinha simples, que é uma integral para fazer. E a gente vai conseguir resolver isso de forma exata, né, que é no espaço do momento, que é o caso no lugar de uma partícula livre. Agora, essa partícula livre, eu coloco uma força constante. Aí a gente diz que é uma partícula agora acelerada. E eu quero descrever como é que é a física de uma partícula acelerada, e vai ver que na representação do momento ela é muito mais conveniente, mais fácil de ser resolvida. Certo? Então, essa é um outro postulado, que é o valor médio da minha grandeza. Certo? Bom, vocês podem parar em qualquer momento e fazer perguntas. Não tem... Né, isso não é um seminário, isso aqui é uma aula. Tá? Então, pode parar em qualquer momento, sem problema nenhum. Bom, uma outra coisa importante, e essa é uma outra receita, mas é uma receita deduzível, que é deduzível, é que o estado de uma partícula, então a gente já sabe o que é o significado desse φ, que o modo dele vai me dar uma densidade de probabilidade de encontrar partículas no espaço, sabe resolver a equação de Schrödinger, sabe encontrar o φ, mas agora eu quero calcular, dada da minha equação de Schrödinger, calcular a evolução temporal disso, né, sem precisar resolver diretamente a equação de Schrödinger. Por quê? Se eu tiver um caso particular que o potencial não depende do tempo, então, se o potencial não depender do tempo, for exatamente só função da coordenada, a gente mostra e demonstramos isso, que a minha função de onda, né, evolução temporal, né, do estado, ela é dada por essa exponencial do menos IH, que é o meu hamiltoniano, meu operador, multiplicado por T sobre H cortado. Aplicado, então note que essa exponencial é um operador aplicado na minha função de onda. Ela vai evoluir ela e vai dar o meu φ de R de T. Certo? Então, esse é um resultado que vem oriundo da solução da equação de Schrödinger. Então, eu resolvo a equação de Schrödinger dependendo do tempo. Então, a gente já fez isso, como é que faz isso, para sistema que a gente chama estacionário. Então, eu posso desacoplar a equação de onda como produto da função de T, com uma função de R, e a gente conseguiu demonstrar exatamente esse resultado. Então, essa é uma receita extremamente importante para calcular a evolução temporal do nosso sistema. Certo? Então, vou fazer aqui uma aplicação um pouco enfadonho para você, mas fazer cálculo em mecânica quântica é fundamental. Não podemos falar de mecânica quântica do ponto de vista só filosófico, que, na verdade, a gente vai falar de mecânica quântica, a filosofia fica por parte das especulações que está lá no manuscrito que eu mandei para vocês. Então, vou resolver um problema que eu já resolvi, sendo que agora eu vou resolver esse problema usando o formalismo de Schrödinger, que é exatamente Não vou resolver a equação de Schrödinger porque eu já resolvi. Porque quando eu resolver a equação de Schrödinger, já me deu isso. Então, eu vou usar o formalismo da equação de Schrödinger para resolver um problema que a gente resolveu num capítulo 2, que é o problema da partícula livre. Certo? Então, eu vou dar a condição inicial e vou calcular a evolução temporal da função de onda, usando essa ideia aí, e não a ideia que a gente fez passado. Certo? Então, a gente vai fazer esse probleminha, e é um probleminha que eu diria assim, extremamente bem legal, que a gente já fizemos. Então, a gente dá a condição inicial. Então, suponha
que é a função de onda da minha partícula, então a partícula livre. Então a partícula livre significa que não tem potencial nenhuma. E em uma dimensão. Então eu dou a função de onda em t igual a zero. Então a função de onda é essa função gaussiana que está aí. Certo? Onde alfa é um parâmetro real. O que é que eu quero calcular? A evolução temporal. Então, a evolução temporal, calcular o φ de x para um tempo t qualquer. Certo? Então, dou a condição inicial, eu quero calcular o φ de x de t. Bom, isso a gente já fez no capítulo 2, usando o que a gente chama transformada de Fourier. Então, como é que a gente faz isso? Bom, então a gente pega essa matemática aí da transformada de Fourier, coloca isso em uma dimensão, então, no lugar de ser integral em d3p, é só integral em dp. Então, no lugar de ser 2πh elevado a 3 meio, é elevado a 1 meio. Então, essa seria em uma dimensão. E ali eu tenho o φ barra, que é a minha transformada de Fourier. Então, eu tenho essa matemática que tem aí. Certo? Então, a primeira coisa que a gente faz, eu dou, né, o que a gente fez lá? Eu dou minha função de onda em t igual a zero, eu substituo nessa equação embaixo, né, φ de x de zero, e calculo o meu φ de p de zero para t igual a zero. Faça aquela equação, vai dar uma, que a gente chama, uma outra função gaussiana. E aí a gente entendeu exatamente o princípio da incerteza, porque a localidade no espaço das coordenadas, quando você localiza na coordenada, você não localiza, ou é delocalizado no momento. E vice-versa, e aí está associada essa transformada de Fourier, né, a nossas relações de certeza que a gente tem falado no slide anterior. Certo? Então, a gente pega o φ de x, substitui, fizemos uma conta danada, né? Vocês fizeram isso aí, e a gente já fez isso aqui, calculou o meu φ barra, substituo lá no φ, faço essas contaradas todinha e encontra essa solução. Então, depois de feito um bocado de conta, né, a gente encontra esse resultado. Então, essa foi o que a gente fez no capítulo 2. A gente não vai querer fazer isso outra vez dessa forma. O que a gente vai querer fazer? A gente vai querer usar o que a gente chama o formalismo de Schrödinger. Pegar aquela minha evolução, coloco o meu hamiltoniano da partícula livre e vou fazer essas contas. Certo? Vou fazer essas contas. E eu quero encontrar esse resultado. Certamente a gente vai encontrar o mesmo resultado da minha função de onda para um tempo t qualquer. Se eu fizer o módulo dela ao quadrado, eu calculo a densidade de probabilidade. Aí essa densidade de probabilidade é que você vai observar é que, com o decorrer do tempo, a partícula, né, a largura da partícula de localizar vai aumentando com o tempo. Também a gente já discutimos sobre esse problema do alargamento da função de onda. Certo? Então, isso a gente estudou no capítulo 2. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o mesmo problema, pegar a minha função de onda e quer calcular o φ de x de t. Mas como é que a gente quer calcular? Usando esse formalismo. Certo? Onde meu hamiltoniano, na minha partícula livre, então meu operador que eu vou colocar dentro daquela exponencial é essa diferencial que tem aí. Veja que coisa maluca. Eu vou colocar isso naquela exponencial, vou desenvolver essa tralha de contas que tem aí, e vocês vão ver que a gente vai encontrar o mesmo φ de x de t, né, mostrando exatamente o nosso formalismo de acordo. Obviamente tem que estar de acordo, porque a gente deduzimos tudinho a partir da transformada de Fourier. Então, essa é mais uma brincadeira que a gente vai fazer aqui de conta para vocês. Bom, essa é uma brincadeira feita em 1968 por Brinder. Ele fez esse trabalho. Então, na verdade, o que eu vou reproduzir é o artigo dele, de 1968, a calcular exatamente a evolução temporal. Exatamente a evolução temporal, usando não aquela transformada de Fourier, e sim aquela evolução temporal no formalismo de Schrödinger, certo? Então, como é a ideia? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu pego a minha função de onda inicial, que está aí, a minha função de onda inicial, certo? E faço uma mudança de variável. Isso não tem nenhum problema. E vou definir a minha variável, ômega. Então, quem é esse meu ômega? É alfa ao quadrado, vezes h cortado ao quadrado, dividido por 2. Eu defino esse alfa. Então, é só colocar esse ômega naquele φ de x de zero. Aí você transforma nessa função que está aí. É fácil, é substituir lá. Isso não tem nenhuma dificuldade, né? Vocês estão vendo facilmente que já está aí, né? Alfa 2 vezes h cortado ao quadrado é 2 ômega, vai dar o 4 ômega que está ali em cima. E esse termo que está aí
ômega sobre 2π elevado a 1/4 vezes isso, é exatamente essa manipulação que vai ser feita aí. Então, não vou me preocupar com isso, porque isso é matemática elementar, certo? Muito bem. Então, o meu operador H é esse. E agora, o que a gente vai fazer? Bom, eu preciso calcular o que a gente chama a evolução temporal da minha função de onda. O que eu vou aplicar? Eu vou pegar esse operador, é exponencial que está aí, e vou aplicar no φx de zero. Tudo bem? Muito bem. Então, essa exponencial, eu pego a expansão em série de Taylor. Expansão em série de Taylor disso é exatamente isso. 1 sobre n fatorial, vezes aquele termo da exponencial, que é menos IH cortado T sobre H. Exatamente isso que eu fiz. Né? Não estou fazendo nada a não ser uma matemática extremamente simples. Aí, quem é meu H? Agora eu substituo o operador H. O meu operador H é aquele diferencial que está aí. Coloco dentro do meu sistema que está aí. Então, criei o meu operador. Então, o meu operador é essa soma aí infinita, que eu vou pegar ela, aplicar em φx de t, e eu quero fazer essas contas e mostrar que vai dar o φ de x de t calculado usando transformada de Fourier. Tá? Então, agora, vamos mão à obra. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, minha função de onda inicial é essa. Então, minha função de onda. O que a gente vai usar é essa exponencial. Então, a gente já calculamos aquela exponencial que é o somatório. Então, está aqui. E eu vou pegar e aplicar no φx de zero. Então, é isso que eu fiz. Peguei meu φx de zero, peguei a minha exponencial que a gente desenvolveu anteriormente e aplico na minha função de onda. Então, eu quero agora fazer essas contas. Vamos fazer essas contas aí, o que é importante para a gente. Então, primeira coisa que vocês podem provar, isso é fácil, é uma identidade, é que a derivada segunda desse termo 1 sobre raiz de ômega exponencial é igual à derivada em relação a ômega da próprio termo dessa exponencial. Isso é fácil, é só fazer conta de um lado, a derivada do outro. Vocês vão ver que dá a mesma coisa. Então, essa é uma identidade que a gente está fazendo. Tudo bem? É uma identidade que a gente vai usar. Então, o que a gente vai fazer exatamente ali. Ó. Se você pegar lá dentro do somatório, você tem a derivada segunda, tá vendo? A derivada segunda de x2, então tem várias derivadas segunda, ela vai ser transformada para a derivada primeira em relação a ômega. Então, aqui, dentro lá do somatório, onde tem a derivada segunda, eu vou substituir por essa identidade a derivada primeira em relação a ômega. Então, nada mais a gente fez. Tudo bem? Então, por enquanto, tudo bem aí, né? Então, agora eu vou pegar essa minha função, passar para outra transparência, certo? Eu vou colocar ela aqui, tá? Então, pegar a minha função, que estava anteriormente, e vou colocar aqui. Então, está aqui o que a gente acabamos de mostrar. E agora vamos fazer algumas coisas aqui. Primeiro, vamos definir aquele 1 sobre raiz de ômega exponencial de menos x2 sobre o que eu chamar de um f de ômega, uma função de ômega. Tudo bem? Então, só para a gente ficar didaticamente, para a gente escrever. Uma outra coisa que a gente vai fazer é aquele que tem h vezes t sobre 2m, eu vou chamar de uma letra C. Não tem nada a ver com a velocidade da luz. Um C. Certo? E aí vai ficar IC, a derivada em relação a N, nada mais é do que a expansão em série de Taylor, então aquela somatória que está ali, nada mais é do que essa exponencial de IC, a derivada de ômega. Né? Série de Taylor. Se vocês verem, botar lá o valor de C e comparar, é exatamente a definição da minha exponencial. Tudo bem? Então, aquele somatório dá essa exponencial e aquele termo que está ali é a minha função f de ômega. Um cálculo. Então, exatamente isso que a gente obtém. Então, o meu f de x de t é exatamente essa exponencial da derivada em relação a ômega. Veja que sacada o Brinder teve, aplicado em f de ômega. Então, agora eu preciso fazer esse cálculo aí. Esse cálculo é muito simples. Então, agora, minha função de onda agora, depois de eu feito aí, eu tenho agora exatamente de calcular esse operador dessa exponencial aplicado em f de ômega.
Isso aqui eu não vou provar, mas vocês podem fazer expansões de série de Taylor de um lado e de outro, e vocês provam que dá essa identidade que tem aí. Então, isso é um exemplo, um teste para vocês fazerem, que está lá no livro, vocês podem fazer, e quem tiver dúvida, eu posso mostrar. A expandir série de Taylor de um lado, você prova que isso é uma identidade. Né? Isso, lá em estado sólido, vocês devem ter usado isso para ver exatamente o que a gente chama a função de Bloch, que faz o operador translação. Você aplica lá o operador, ele translada na minha função de onda exatamente de parâmetros de Rayleigh, que a minha função de onda fica periódica, né? Função de onda periódica. Então, eu tenho essa propriedade, análise que tem lá, você dá para provar isso aqui. Então, agora, ficou fácil. Eu pego aquela minha identidade, aplico exatamente isso. Então, aquela ali vai ficar F de ômega mais IC. Desde que coisa bonita, resolvemos o nosso problema. Agora, o que é que vai fazer? A gente vai pegar a nossa função F de ômega, que a gente definimos anteriormente, e vai colocar ômega mais IC, onde C é essa grandeza que está aí. Matamos o problema. Né? Então, o nosso F de ômega é esse, e a nossa função de onda que a gente encontrou é esse ômega mais IC, substituo, e encontramos a solução exatamente obtida usando a transformada de Fourier. Então, encontramos a mesma solução, obviamente, deveríamos encontrar, né? Mas isso é um exercício matemático, né? Para exercitar. Então, o trabalho é feito, né, por Brito, né? E eu reproduzi ele exatamente no livro e eu quis passar para vocês aqui, né? Muito bem. Bom, então, feita aquela aplicação de evolução temporal, você tem agora o que a gente chama equação de Schrödinger independente do tempo. Então, quando o meu potencial não depende do tempo, eu faço separação de variável, tenho uma evolução temporal, uma equação que eu sei fazer, uma função de t, que é a exponencial de menos i, n, né, t sobre h cortado. Então, essa é a minha função de t. E a minha função na coordenada, eu tenho essa equação que chama equação de onda estacionária, equação de Schrödinger independente do tempo. Né? O que é que ela está me dizendo? Isso é o que a gente chama de equação de alto valor. O φ de n a gente chama de autofunção. E o En a gente chama de alto valor, ou autoenergia, porque aí está associado à energia. Certo? Então, isso que você tem aí é o que a gente chama de equação diferencial de segunda ordem. E aí você vai ter que resolver para um dado potencial. Certo? Dado potencial, resolve a equação diferencial e calcula a minha função de onda. Certo? A gente vai resolver na próxima semana, inicialmente, problemas unidimensionais. Em mecânica quântica 2, a gente vai resolver sistemas tridimensionais. Né? Por exemplo, o átomo de hidrogênio, resolver essa equação diferencial em 3 dimensões. Então, a gente vai resolver só sistemas unidimensionais nesse capítulo. Certo? Então, a gente tem essa equação para a gente resolver. Certo? E você tem que chama um conjunto de En. Aí você diz assim, essa equação é um conjunto discreto ou contínuo? Essa é a primeira pergunta que o cara tem que fazer. Vai depender do meu potencial. Vai depender do meu potencial que eu estiver aplicando na minha partícula. Certo? Se um meu potencial for zero, o que é que vai acontecer o potencial zero? Uma partícula livre de potencial. Ela não está ligada em local nenhum. Então, veja, se ela está livre, significa que essa minha energia vai ser um contínuo. Então, na verdade, ela não vai ter discretização da energia. Ela vai ter um contínuo de energia. Pode ser qualquer valor para a energia da partícula. Porque a solução da minha equação, né, exatamente dá ondas planas. Né, solução de ondas planas. Certo? Então, eu vou ter, né, que a gente chama estado não ligado. É a palavra que a gente vai usar muito aqui. Estado não ligado é quando eu tenho um potencial que não liga a partícula numa certa região do espaço. Então, a partícula livre é um caso desse. Então, estado ligado significa estado de energia contínuo. Então, você não tem discretização de energia. Certo? Por outro lado, se você tiver um potencial que faz com que a partícula fique ligada numa região, no espaço, ela não fique livre, e então você liga ela no espaço, aí você vai ver que quando eu resolver a equação Schrödinger, essa equação aí vai me dar uma
discretização ou quantização, né? No fundo, é a quantização da energia. Então, aí vai ser um espectro que a gente chama discreto, quando você tiver potencial que liga a partícula. Quando você tiver potencial que não liga a partícula, a energia é um contínuo, certo? Ela não vai ficar quantizada no espaço, né? Por exemplo, você imagina uma partícula que lá no experimento de Rutherford. Então, você pega uma partícula alfa e essa partícula alfa vai interagir, né, com o núcleo do meu átomo de hidrogênio lá. Essa minha interação, que interação é essa? É uma interação repulsiva. Então, o potencial que eu tenho da minha partícula, que eu quero descrever, a função de onda dela, é um potencial de uma partícula que ela não liga ela não faz essa partícula ficar ligada ao meu átomo. Então, isso aqui é uma partícula que a gente chama uma partícula livre. Livre, mesmo sujeita a um dado potencial. Certo? Isso é o que a gente chama de espalhamento. Então, o problema de espalhamento também a gente vai conseguir resolver usando o formalismo da equação de Schrödinger. É só colocar o valor do potencial da minha partícula e calcular minha função de onda. E isso a gente vai fazer muito bem na próxima aula para o sistema unidimensional. Às vezes vai ter potenciais que você vai ter que a gente chama espalhamento. E às vezes você vai ter potenciais que você liga. Você vai ter estado ligado ou estado quantizado da energia. Então vai depender desse meu potencial. Então eu preciso exatamente, a minha equação de onda estacionária é resolver, coloco o meu potencial e vejo cada caso a ser analisado. Certo? Bom, a primeira coisa que a gente chama é a condição de ortonormalização. Provamos isso, então isso aí já é provado, que essa minha função de onda da equação de Schrödinger, ela me diz, a gente provamos que definimos isso como o produto interno, então agora o nosso produto interno, que a gente apresentamos lá na álgebra, no espaço R3, entre dois vetores, agora a gente está generalizando para funções de onda. Essa construção que a gente está usando já vai ser útil na próxima aula, que a gente vai falar de espaço de Hilbert. Então, para definir um espaço, agora o espaço de função de onda, eu preciso definir o que é um produto interno. O meu produto interno é definido assim, certo? Então, essa é a minha definição. Por que isso vai ser o produto interno? Porque isso lembra exatamente o produto entre dois vessores, né? Vessores xi com xj. Isso dá delta de ij, entre dois vessores. Se ele for perpendicular, o produto escalar dá zero, né? E se for na minha direção, dá igual a 1. Então, isso surge naturalmente. Por isso que a gente chama isso de condição de ortonormalização. Então, naturalmente, da equação de Schrödinger, a gente provamos essa relação que tem aí. E agora a gente define o meu produto interno. O meu produto interno agora de funções de onda é dado exatamente como está aí. Então, a gente vai explorar mais isso na próxima aula. Então, essa foi a condição que a gente encontrou para a função de onda da solução da equação de Schrödinger. E isso é provado exatamente. Tudo bem? Bom, então, agora, veja, essa é a minha função de onda, então agora eu resolvo a minha equação de Schrödinger. Pode ser o espaço discreto ou espaço contínuo. Se for o espaço contínuo, você, no lugar de ter uma soma discretizada, você transforma isso numa integral. E se você tiver estado ligado, você tem uma soma. E se você tiver os dois, você tem soma discreta mais uma parte integral. Eu não coloquei aí para não ficar carregado, né? Mas isso, mais uma vez, a gente vai voltar a isso depois, certo? Então, eu tenho minhas funções de onda, então suponha que eu resolvi a equação de Schrödinger, então estou idealizando isso aí, calculei essas minhas funções de onda, e essas minhas funções de onda, ela vai representar definir o que a gente chama um espaço das minhas funções. Que espaço de funções? É o espaço de funções de quadrado integráveis. Certo? De funções de quadrado integráveis. Né? E essas funções de quadrado integráveis, né, ela vai me dizendo o quê? Que qualquer função de quadrado integrável, que represente, né, o estado de uma partícula, então a função de onda igual a zero, ela pode ser escrita por uma expansão, é o que chama teorema da expansão, igualzinho que o vetor no espaço R3, ele é escrito como uma combinação linear de três vetores independentes. Note que essa base do R3 pode ser qualquer uma. Agora a gente está construindo um espaço de funções de onda que eu estou definindo essa como uma base, mas pode ter muitas outras bases que a gente vai ver, não sei se hoje ainda vai ver.
certo? Então, agora eu tenho qualquer função de onda que representa o estado físico, ela pode ser escrita como uma combinação linear desses φ porque esses φ formam o que a gente chama um conjunto completo. Pô, como é que eu sei que isso forma um conjunto completo? Ele representa, agora, primeiro, eu sei calcular o meu coeficiente CDN. Então, imagine que eu coloque o meu φ de R de zero. Então, é dado por essa expansão. Usando relação de ortogonalidade, eu sei calcular o CDN, que é exatamente o que a gente chama projeção. Lembrando lá no espaço R3. Projetar o meu vetor em cada componente. É assim que a gente faz. Aqui a nossa projeção não é geométrica. É exatamente a ideia de produto escalar, do produto interno. A gente está fazendo produto escalar para colocar o CN, multiplico internamente do meu φ de N vezes a minha função de onda. Exatamente essa integral que tem aí é o meu coeficiente CDN. Certo? Aí eu pego esse CDN e a gente substitui lá dentro. Quando a gente substitui lá dentro, dá essa relação de completeza. Esse nome completeza, ela está me dando exatamente essa informação, que o meu espaço, descrito pelas funções de onda, então se eu somar isso sobre todo o espectro daquele meu hamiltoniano, a soma total der isso, é porque esse é meu espaço completo. Então, eu posso agora definir qualquer função de onda, né, que descreve o estado de uma partícula com essa combinação linear. Isso a gente chama de teorema da expansão. Certo? A base não é única. Eu estou colocando a base do meu hamiltoniano, as autofunções do meu hamiltoniano. Posso colocar qualquer uma. Eu escolhi essa, porque a gente está construindo as nossas propriedades aí. Certo? Então, eu tenho o meu estado inicial, que é dado por essa superposição. Então, essa soma é sobre todos os estados. Então, vou supondo que seja discreto. Certo? Discreto. E, por enquanto, que ele é não degenerado. A gente vai também falar quando tiver um espectro degenerado. Certo? Bom, então, se eu conseguir escrever a minha função de onda como essa superposição de autofunção do meu hamiltoniano, eu posso agora calcular a evolução temporal bem fácil. Né? Porque a evolução temporal, olha, se eu tenho um estado inicial, a evolução temporal é isso, eu sei essa propriedade, que é exponencial, esse operador aplicado φ de n, dá exponencial de n. Por quê? Porque φ de n é autofunção do H. Então, essa identidade a gente provamos na aula passada. Então, agora fica fácil, olha. Se eu tenho minha função de onda escrita como a combinação linear das autofunções do meu hamiltoniano, para calcular a evolução temporal, está lá, porque meu potencial é independente do tempo, e agora eu aplico essa identidade e encontro a evolução temporal. Fácil, muito simples. Né? Quando eu escrevo nas autofunções do meu hamiltoniano. Isso é importante frisar. Onde agora o meu coeficiente C de N, então quando aplicado lá, dá esse termo que tem aí. Né? Exatamente esse termo que está aí. Certo? Então agora a gente sabe calcular a evolução temporal, né? Sabe resolver a equação de Schrödinger entre aspas, que a gente vai aprender a resolver ainda para o caso simples, sabe calcular essa expansão e sabe calcular a evolução temporal. A gente sabe praticamente tudo. A gente já estamos doutor em mecânica quântica. Então, a gente poderíamos dizer que a gente sabe tudo mesmo sobre mecânica. O que a gente vai fazer agora é descobrir algumas propriedades dessas coisas que está sendo construída. Né? Entre elas, é o que a gente chama uma medida na mecânica quântica. Vamos construir agora valores médios e tirar daí o que a gente chama o postulado de Neumann, que é exatamente o que chama o postulado da projeção de Neumann. Vamos construir isso, que isso vale a pena a gente fazer. Então, vamos lá. Então, como é que a gente mede na mecânica quântica? Vamos lá. Então, vamos medir a energia. Vamos medir a energia. Então, a energia eu quero medir no laboratório. A energia de uma partícula. Então, sempre é uma partícula, mas sempre eu posso imaginar para um sistema geral. E essa regra que está aí é geral. Se eu tiver N partículas, esse D3R é o D3 de todas as partículas. Então, tudo que está aí é geral. Certo? Então, eu quero medir a minha energia. Então, se eu for medir no laboratório, o que eu vou calcular é o valor médio. Na mecânica quântica, a nossa ferramenta é calcular esse valor médio que está aí. Né? Esse valor médio. Então, o meu observável na mecânica quântica energia, ele é representado pelo operador hamiltoniano. Esse é o operador do observável energia. Aí, se eu quero calcular o valor médio, uso lá a receita do bolo,
e faço exatamente isso que está aí. Tudo bem? Bom, aí quem é meu φ de R de t? Bom, meu φ de R de t, que a gente mostrou uma evolução temporal, em função dos φ de n, é isso aí. Aí a gente pega esse φ de R, coloca aí dentro, faz umas contas que a gente fez, eu não vou fazer mais hoje, e a gente encontra, né, assume que a gente tem a equação de alto valor, que H aplicado ao φ de n dá isso, que a gente viu no anterior, e encontramos exatamente isso. Né? Então, veja que coisa interessante, é que o valor médio da minha energia é a soma de parcelas de EN, onde EN é o quê? São todos os valores possíveis que eu posso ter do meu espectro, é o que a gente chama de espectro de energia. E tem ali o CN, o módulo de CN, elevado ao quadrado. Isso me dá a ideia de quê? De um peso, de uma probabilidade de encontrar uma medida da energia e da EN. Tudo bem? Então, isso foi construído. Aí o Neumann simplesmente colocou isso como um postulado, que é assim que a gente constrói a mecânica quântica. A gente vai dentro de toda uma lógica matemática e depois constrói um conjunto de postulados para descrever todos os nossos sistemas. Então, a gente está construindo os postulados e construímos isso bem em detalhe, e aí está exatamente o postulado da projeção de Neumann, que me diz que a probabilidade de encontrar o meu sistema, quando eu dou minha função de onda, é exatamente o módulo da minha amplitude. E note que isso vai depender do tempo. Por que vai depender do tempo? Porque o meu C de n de t, quando eu fizer o módulo ao quadrado, olha, vai sumir aquela exponencial. Então, ele independe do tempo, ele é um valor constante. Ela não varia no tempo, o meu sistema. E ainda mais, como Cn ao quadrado, o módulo Cn ao quadrado, está medindo a probabilidade, se eu somar tudinho, tem que dar igual a 1. Subentende que toda vez que eu faço isso, a minha função de onda está normalizada. Alguns problemas que tem para vocês fazerem, às vezes a função de onda não está normalizada. O que é que você tem que fazer? Normalizar a função de onda para estar tudo satisfazendo essas propriedades que tem aí. Certo? Então, satisfazer a função de onda é que a integral em todo espaço tem que se dar é igual a 1. Então, essa é que a gente chama o postulado de Neumann, né? Que é um outro postulado da mecânica quântica. É o quarto, quinto postulado. São 7 postulados da mecânica quântica. Já vimos todos os postulados da mecânica quântica. Bom, então, uma palavra que vocês devem ter escutado, e vão escutar muito no curso, é o que a gente chama o colapso da função de onda. Então, vamos entender o que chama de colapso da função de onda numa medida na mecânica quântica, certo? Então, vamos continuar com a energia que é mais fácil, depois a gente generaliza. Então, a minha função de onda é em t igual a zero, então, em t igual a zero, eu posso escrever ela por essa combinação linear. Então, note que tudo isso aqui é abstrato. Isso não é coisas mensuráveis e nem coisas imaginárias. Isso é uma estrutura matemática, uma coisa abstrata. Então, o estado da minha partícula é essa minha função de onda. E essa minha função de onda é um número complexo. Portanto, é nem um pouco imaginário. Portanto, isso é uma coisa extremamente abstrata. Então, o estado da minha partícula é essa minha função de onda. Então, por quê? O que é que significa? Que, dada essa minha função de onda, eu sei tudo. Então, portanto, é a função de onda que descreve o estado da minha partícula quântica. Né? Bom, se você for medir a energia, que é isso, então o que é que a gente faz? Bom, então a minha energia, o meu observar a energia, a ele está associado o hamiltoniano, que é o operador. Certo? Então, o operador, na mecânica quântica, vai estar associado a uma equação de alto valor. Então, no caso da minha energia, é essa equação de Schrödinger estacionária. Certo? Estacionária. Certo? Esse EN, ou esse conjunto de EN, ou espectro, são os valores que eu vou fazer da minha energia. Vamos lá explicar melhor. Então, imagine que eu tenha um sistema, certo? Um sistema que esteja preparado, então veja as palavras que eu estou usando, preparado no estado inicial aqui. Então, esse é o meu estado preparado. Como é que eu preparo o sistema? Eu preparo o meu sistema sob certas condições. Preparei o meu sistema para fazer a medida. Certo? Para fazer a medida. Então, está lá preparado o meu sistema. É como se fosse a condição inicial para eu fazer a medida. Aí, agora, eu vou fazer a medida da minha partícula, preparado nesse estado, e vou ver quanto vai ser a energia.
Aí, quando eu medir a energia, qual o valor que ela vai dar? Qualquer um desses é N. Certo? Então, pode dar qualquer um. Então, por exemplo, eu faço a primeira medida. Separar o meu estado, está aí, e faço a medida. E quando eu fizer a medida, deu é 1. Ok. Faço outra vez a medida. Deu é 3. Faço uma medida. Deu é 1. Note que toda vez que eu estou fazendo outra vez a medida, várias medidas simultâneas, eu estou sempre preparando o meu sistema nas mesmas condições iniciais. Não posso fazer medida em outras condições iniciais. Tudo bem? Então, eu vou fazer várias medidas sobre as mesmas condições iniciais. É assim que a gente faz no laboratório. Quando a gente pega vai fazer o problema da queda livre e quer fazer aquele experimento, a gente chama bobo, né, de queda livre que tem lá de Física 1, toda vez que você está fazendo a medida, você tem que colocar a sua partícula lá inicial na mesma condição inicial. E aí você repete o experimento várias vezes. Várias vezes e vai fazer várias medidas de tempo, várias medidas. E depois você vai fazer uma média. É isso que a gente faz lá. Sendo que aqueles valores que você está medindo são medidos e você vai ter erros experimentais. Esse erro experimental se deve ao experimentador e se deve ao equipamento que você está fazendo a medida. Esse é o erro na nossa física clássica. Na mecânica quântica, não tem nada a ver com equipamento nem o experimento. Eu tenho a ver com o meu estado. Eu preparei o meu sistema nesse estado que tem aí. E vou fazer a minha medida. Quando eu vou fazer a medida, assim como eu faço lá na queda livre, eu vou dar vários valores. Vários valores. E vou fazendo o que eu for fazer o quê? Um histograma de medidas de AN. E faço uma contagem. Quantas vezes deu a 1? Quantas vezes deu a 2? E assim sucessivamente. É assim que a gente vai fazer o problema lá na mecânica quântica. Eu faço um histograma, faço várias medidas, e depois calculo o que a gente chama frequência. Né? Frequência. O que é frequência? O número de vezes que vai dar um valor, dividido pelo número total que eu fiz das medidas que eu fiz. É o que eu for fazer lá na física clássica, eu faço aqui. Sendo que a minha condição inicial é diferente da condição inicial na física clássica. Minha condição inicial é essa minha função de onda, que eu vou preparar o meu sistema. Certo? Bom, a evolução temporal, eu também sei fazer a evolução temporal. Então, note que eu posso fazer essa medida em t igual a 0 e posso também fazer a minha medida para um tempo t qualquer. Então, para um tempo t qualquer, eu tenho lá, eu digo t0. Então, preparo o meu estado inicial, deixo evoluir até t0, eu tenho a minha função. Então, eu tenho a minha função para cada instante de tempo. E posso fazer a medida também da minha energia para qualquer instante de tempo. Os valores que a gente mostramos anteriormente é que ela dá constante. E a probabilidade de dar cada medida é dada pelo postulado de Neumann, o postulado da projeção. Então, a gente aprendemos a fazer medida quântica, que como é que a gente faz na física, na nossa intuição? Histograma, a gente faz medidas e mede frequência. Quando o número total de medidas tender a infinito, você tende para a probabilidade. Né? Exatamente isso que a gente se faz no laboratório. Certo? Bom, mais 5 minutos, eu termino a nossa aula. Tudo que a gente falamos aí, a gente falamos para o operador hamiltoniano. E eu posso fazer isso para qualquer observável A. Qualquer observável A. Então, qualquer observável A, a primeira coisa que eu tenho é um operador A. A primeira coisa que eu tenho é um operador A. Então, um observável físico, momento angular, eu tenho um operador ele associado. Então, é isso que você constrói a mecânica quântica. Certo? Dado o meu operador, o que é que você vai ter? Esse meu observável vai me dar um espectro. O espectro de medidas eu chamo de AN. São os valores possíveis que vai me dar exatamente meu observável A. Então, essas são as medidas que eu vou fazer. É só lembrar o que a gente fez para a energia, agora a gente está generalizando para um operador A qualquer, ou um observável A qualquer. Certo? Então, ele tem esse espectro, que pode ser contínuo ou discreto. Mas vamos sempre se guiar que ele é discretizado. Certo? E o que você tem? Bom, se ele tem esse espectro, e agora eu quero a segunda pergunta. Então, eu tenho observável, eu tenho um operador, a medida desse observável me dá esse espectro, e eu tenho a ele a segunda pergunta, ele tem uma probabilidade, que eu vou mostrar para vocês, que é o
postulado de Neumann. Então, primeiro vou mostrar isso aí depois para você. E como é que eu calculo o AN? Então, veja que eu tenho operador, tenho um espectro, dado esse espectro, para cada valor de AN, eu tenho uma probabilidade. Uma probabilidade para t igual a zero e para um t qualquer. Então, agora, meu observável é qualquer um, inclusive a própria energia. Tudo bem, geral? Então, agora, eu defino agora uma equação de alto valor para o operador A. É assim que a gente faz. A gente fez para a energia, vai servir para qualquer operador A. Então, agora eu tenho uma equação que é exatamente o que está aí. O meu operador aplicado à autofunção, agora esse φ(n), que eu estou botando uma letra diferente para não confundir, é a autofunção do meu operador A. Por que ele é autofunção? Porque ele é proporcional ao φ(n). E a grandeza a ele associado, o AN, né, é quem chama de alto valor. Então, essa é quem chama de equação de alto valor. Né? Então, tem a autofunção e o alto valor. Onde esses valores de A de N é o que a gente chama o espectro da medida do meu observável A. Então, está aí o resumo que eu posso fazer para qualquer operador A. Certo? Bom, assim como eu fiz para o Hamiltoniano, a gente não vou provar agora, mas posso agora já estender, esses meus φ(n) vão formar também, essa equação que tem, uma condição de ortonormalidade. Então, eu posso pegar a ideia que a gente fez para o Hamiltoniano, transformo para o meu observável, agora para o meu operador essa equação, prova-se, então a gente não vai provar agora, mas prova-se que essa minha função de onda também satisfaz a relação de ortonormalidade. Exatamente como a gente fez para o Hamiltoniano, agora a gente está fazendo para o operador A qualquer. E mais ainda, esse conjunto de φ(n) associado a esse observável, note que esses φ(n) são de quadrado integrável, que representa, né, uma função de onda, né, na mecânica quântica, então, de quadrado integrável, que a integral dele em todo espaço, né, ela tem que ser igual a 1, então está normalizado, está aí a condição de ortonormalidade. Então, portanto, eu posso agora escrever qualquer função de onda com uma combinação linear dela, porque esses φ(n) descrevem esse espaço da função de onda. Então, agora é uma generalização que a gente fez antes. Então, no lugar de ter aqueles φ(n) da autofunção do meu Hamiltoniano, eu tenho esses φ(n) aí da autofunção do operador A. Pronto. Então, no lugar de um C de N, eu botei um D de N. Teorema da expansão. Então, como eu tenho uma relação de ortonormalidade, eu sei calcular qual é esse C de N. O D de N, desculpa, o D de N. Então, a gente fez o que a gente fez para o Hamiltoniano, vai para um observável A qualquer na mecânica quântica. Então, essa construção que está aí, ela é bem sólida, né? E bem rigorosa, né? Então, eu não vou parar por aqui, porque eu prometi dar uma hora para vocês, mas na manhã a gente vamos começar revisar, que a gente chama o postulado da projeção revisitado. Por que revisitado? Porque a gente construiu o postulado para a energia. Agora eu quero construir o postulado para um observável qualquer. E vamos definir exatamente qual é esse postulado. A gente vai ver que esse postulado é simples. É igualzinho que está lá. No lugar de eu colocar a autofunção do Hamiltoniano, eu vou botar a autofunção do meu observável. É o que a gente chama o postulado da projeção. Com isso, a gente constrói toda a ferramenta, todo o parafernálio que a gente pode fazer e querer trabalhar com a mecânica quântica. Né? Então, a partir de amanhã, eu termino, entre aspas, o curso de mecânica quântica do ponto de vista de formalismo matemático. Então, eu construí esse meu material de tal forma que, a partir do capítulo 4, o aluno já tenha conhecimento de tudo da mecânica quântica. Então, agora a gente vai fazer aplicações. E essas aplicações vão se reduzir, primeiro, em problemas unidimensionais, em analisar física de alguns sistemas. E aí a gente vai dando continuidade ao nosso estudo e a gente vai deparar com alguns observáveis, por exemplo, a polarização do fóton. Então, a polarização do fóton, que pode ser, por exemplo, vertical ou horizontal, o fóton pode estar assim ou assim, que eu posso representar lá, que a gente sabe que eu sei medir isso através do experimento de óptica. Então, um fóton que carrega essa informação da polarização, ela tem dois estados só.
Essa minha função de onda ela é discreta, mas a dimensão, o número de funções de onda é infinito. Então a gente tem o que a gente chama de dimensão infinita. Mas você agora tem alguns observáveis, por exemplo, a polarização da luz, ou do fóton, que a medida dela só pode ser 2 valores. Então a dimensão não é infinita. Então, para eu representar esse meu observável polarização, eu não posso representar ele através de função de onda. A Dirac sacou exatamente isso e reconstruiu essa linguagem numa notação que a gente vai chamar de notação de Dirac. Essa notação de Dirac, ela é importante por quê? Porque serve para trabalhar com um sistema que tem dimensão finita, mas também serve para dimensão infinita. A gente vai ver que eu saio da dimensão do espaço, né, da notação de Dirac, para a notação de função de onda. A gente vai construir isso bonitinho a partir do capítulo 5. Então, esse capítulo 5, na verdade, é para tentar reorganizar a nossa coisa para também trabalhar com um sistema que tem tamanho finito. O exemplo é a polarização. O outro exemplo... Opa! Então, aqueles φ(n) que o senhor mostrou, que é o espectro, né? Ele vai estar relacionado com a dimensão no espaço de Hilbert, é isso? É a soma desses φ(n). Esses φ(n), ó, esse φ(n) aqui, ó, esse φ(n) aqui, certo? Uhum. Esse conjunto de φ(n) forma o espaço de Hilbert. Entendi. Ou, se você quiser, posso pegar o outro φ(n), ou qualquer φ(n) que você quiser, de um operador, né, na mecânica quântica. Então, ele forma um conjunto exatamente de para descrever qualquer autofunção. Então, existem várias bases, certo? E esses φ(n) são independentes de si, porque eles são ortonormais. Olha como ele é bonitinho. Ele já cria ele ortonormalizado, naturalmente. Assim como o espaço R3. O espaço R3, a base dele é infinita. Tem várias bases que eu posso escolher. Eu escolho qualquer uma. Eu posso escolher o IJK. Mas se você pegar o espaço e rotacionar, também é uma base. Então tem várias bases. Assim como no espaço das minhas funções. Esse espaço das minhas funções vai chamar espaço de Hilbert. Esse espaço das funções de quadrado integráveis e que tenha essas funções de onda descrevendo o estado da minha partícula. Certo? Então essa que vai ser a grande sacada que a gente vai fazer a partir de amanhã. Então, o postulado que a gente vai amanhã construir, a gente vai generalizar, e com isso a gente termina essa parte, não capítulo 4. Capítulo 4 tem muita coisa para a gente fazer, mas essa ideia que tem aí. Isso vai me dar vai me dar muita informação, e no capítulo 5, que é grande, vai ficar agora muito pequeno, porque tudo a gente já viu isso aí. E a gente vai ficar só localizado para apresentar para vocês a notação de Dirac. Né? E vocês vão ver que o trabalho de Dirac, o artigo, eu vou botar para vocês, é um artigo de uma única página. Uma única página. Uma página desse tamanho é o artigo dele, que ele introduziu a notação de Dirac. E com isso ficou, né, mundialmente famoso, e uma notação extremamente compacta, né, e elegante para descrever a mecânica quântica. O Dirac era bem objetivo, né? Era, e muito... Eu se não me engano, tinha um livro dele de relatividade geral, se não me engano, que é 60 páginas só. Eu vi, não sei onde. Acho que era do Dirac, se não me engano. Ele é bem objetivo, né? Não, ele é muito, muito compacto. Aí você pega o artigo dele, como é que o cara fala um artigo daquele, não tem nada. Eu vou passar para vocês o artigo. Tem na internet, muito legal. Né? Mas é uma linguagem, depois ele botou no livro dele, né? Falta mandar para vocês o livro do Dirac, né? Que na verdade que eu posso chamar, esse é o primeiro livro de mecânica quântica. Então o único livro de mecânica quântica que tem é o livro de Dirac. O resto são monografia. Então na verdade o que eu estou escrevendo não é livro, eu estou escrevendo uma monografia, que é um conjunto de ideias. Eu não estou construindo nada novo, certo? Então um livro de mecânica quântica mesmo que foi criado foi o livro de Dirac, né? No início da mecânica quântica. E aí tem todo esse formalismo da notação que ele introduziu, certo? Então,